Você já desistiu de continuar um comportamento novo na sua vida que você queria transformar em hábito porque você não viu o resultado tangível dele na sua vida? Você não viu diferença nenhuma ainda? E aí você pensa assim, puta merda, eu vou largar isso aqui, eu vou parar com isso aqui. Isso já aconteceu com você? Se sim, então fica aqui comigo porque é disso que nós vamos falar hoje. Sejam muito bem-vindos a esta Fake Live. Por que Fake Live? Porque domingo, todo domingo, 17 horas, temos live dominante. Muito bem. Só que no dia de hoje, neste domingo de hoje, eu estou viajando, eu não estou. Né, eu estou de férias, então eu não entrei ao vivo, mas o meu compromisso sempre é disponibilizar o melhor conteúdo para você. Para quê? Para ajudar você a dominar seus hábitos e dominar sua vida, simples assim. E se você ainda não me conhece, permita-me me apresentar. Meu nome é Carlos Henrique, mas você também pode me chamar de o cara dos hábitos. Por quê? Porque nesse canal é disso que a gente fala, de hábito para ajudar você a dominar seus hábitos e transformar ideias em resultados concretos, beleza? A única coisa que importa, tá? A única coisa que importa são os resultados concretos. Muito bem. E o tema do vídeo de hoje, desta Fake Life, é um tema muito comum porque eu passei por isso. Passei em que sentido? De eu abandonar comportamentos que eu gostaria de transformar em hábito, tá? E eu abandonar isso e depois eu me arrepender. De eu pensar assim, puxa vida, se eu tivesse continuado lá atrás o comportamento XYZ, hoje eu estaria muito melhor, tá bom? E eu, com as pessoas que eu converso, eu percebo que essa é uma dor, né, que as pessoas sentem, e por isso que eu estou trazendo esse tema aqui para você. E o tema de hoje é mais ou menos o seguinte, é a nossa pressa em ver o resultado dos hábitos, tá bom? Então, o que você vai ver no vídeo de hoje? Primeira coisa, o que é isso? O que é este tema? Tá bom? Você vai ver quais são os benefícios de você entender essa armadilha e escapar dela, tá? Eu vou responder eventuais objeções que você tenha. Eu vou te dizer o jeito errado de você aplicar a correção para essa ideia e eu vou te dar um passo a passo do jeito certo no final do vídeo para você nunca mais cair nessa armadilha, tá bom? Beleza? Em alguns momentos eu vou compartilhar minha tela com você para fins didáticos, tá? E no final eu vou fazer um resumão para você sair desse vídeo aqui com a ideia fresquinha na sua cabeça, tá? E qual que é a ideia desse vídeo? A ideia do vídeo é o seguinte: muitas vezes uma das coisas que nos sabotam é que nós temos pressa, entendeu? A gente tem pressa em ver o resultado do hábito. Então, por exemplo, digamos que você decida que você vá criar o hábito da leitura. Tá. E por quê? Porque você quer transformar a sua vida, você vai se tornar uma pessoa diferente, vamos colocar assim. Só que você lê um livro, você lê dois, você lê 10 e a sua vida continua a mesma. E aí, de repente, você pensa o seguinte: tá, Carlos, mas a minha vida não transformou, a minha vida não foi transformada, né, por este hábito. E eu falo para você, olha só, primeiro, isso é uma coisa gradual. Segundo, o hábito que você está formando é interessante porque ele ele interfere, vamos colocar assim, ele influencia, ele afeta a pessoa que você é. E normalmente, quando a gente começa a fazer quando a gente começa a fazer alguma coisa, a gente quer um resultado. Por exemplo, as pessoas que a pessoa está de dieta, e eu falo muito sobre dieta porque eu fiz dieta durante muito tempo e ainda meio que faço. Então, a gente começa um comportamento novo porque a gente já quer ver o resultado na balança. Muito bem. Qual é o problema? Qual é o problema disso? É que o tempo que leva para você formar... Porque você precisa pensar no seguinte, tá? Você tem, neste caso, nesse contexto aqui, você tem dois períodos que eu enxergo, minha opinião pessoal. Você tem o período de formação do hábito. Quanto tempo leva para formar um hábito? Tem gente que fala que é 21 dias, tem gente que fala que são 66 dias. Tá? Por que tem essa diferença? Porque você tem hábitos diferentes
e pessoas diferentes. Você tem hábitos que têm um nível de complexidade diferente. Por exemplo, se eu todo dia eu quiser formar o hábito de tomar um copo d'água do lado um copo d'água pela manhã, 250 ml de água para me hidratar melhor. Isso vai levar um tempo X. Agora, para eu estabelecer um hábito como este aqui, que isso para mim, este aqui que eu quero dizer, produzir conteúdo, tá? Isso aqui para mim, eu tô num nível que tá quase um nível habitual, porque eu faço isso aqui 2 vezes por semana. Todo domingo, live dominante, 17 horas, e toda quarta-feira, só as melhores ideias, é um outro vídeo deste tamanho, em torno de 50 a 60 minutos, sobre um tema, sobre hábitos, que sai toda quarta-feira. Então, são tomar um copo d'água e fazer um conteúdo, ambos podem ser hábitos, mas tem níveis de complexidade diferentes e vai levar um tempo diferente. Muito bem, este é o primeiro tempo que eu vejo. O segundo tempo é o tempo que você vai levar para ver o resultado do hábito que você criou. E aí é que está o pulo do gato. É aí que você precisa tomar muito cuidado para você não abandonar um comportamento que lá na frente vai fazer muita diferença para você, porque você não viu um resultado imediato. E eu vou falar uma coisa para você. Ó, nós estamos no momento da gravação desta Fake Live, nós estamos em 2025. Muito bem. Em 2023, um dos meus projetos foi leitura. Tá bom. Eu saí de 4 livros lidos para 60 livros lidos. Tá. O que mudou na minha vida, né, com essa leitura toda? Exteriormente, nada. Nada, nada. A minha vida continuou exatamente a mesma. Por dentro, o que mudou? Mudou muita coisa. Mudou a forma que eu vi o mundo. E assim, o resultado desta leitura, o resultado real desta leitura, ele vinha, por exemplo, quando eu produzo um conteúdo como esse, que eu estou falando de um determinado assunto e eu lembro um trecho do livro que eu li e eu menciono, e assim, na minha cultura geral, ela mudou, tá? Mas resultado prático, tangível, na minha conta bancária, não mudou. Você está entendendo? Então, você precisa tomar muito cuidado. Você precisa tomar muito cuidado com isso no seguinte sentido. Você precisa tomar muito cuidado para você não abandonar comportamentos que na sua vida vão fazer toda a diferença. Por exemplo, hábitos saudáveis. Ou, vou dar um exemplo meu, tá? Eu estou em processo de adotar um hábito novo, que para mim é um hábito de alongamento. Eu vou me alongar 1 minutinho todo dia. Eu já formei esse hábito? Não, eu não formei. Eu estou em processo. Eu estou formando esse comportamento. Muito bem. O que eu espero deste comportamento? Hoje eu tenho 51 anos. Então eu espero que quando eu tiver 60 anos, eu esteja muito mais flexível do que eu sou hoje. Hoje a minha flexibilidade de 0 a 10, eu não estou no nível 5. Vamos colocar, mas eu quero chegar no nível 10. Quando? Quando eu tiver 60 anos. Daqui a um tempo. Entendeu? Então, o ponto que eu quero deixar para você é o seguinte, que pensa na formação de um hábito, seja ele qual for, tá bom? Eu quero que você pense neste processo como uma maratona, não como uma corrida de 100 metros. Não é uma prova de velocidade. Esse é o ponto mais importante que eu quero deixar para você. Assim, ó, e é difícil, porque assim, eu tenho 51 anos, e por que eu falo isso? Por que eu friso isso? Porque o Carlos Henrique de 30 tinha pressa. O Carlos Henrique de 30, se o Carlos Henrique de 30 tivesse adotado comportamentos lá atrás, o Carlos Henrique de 51 estaria bem melhor, entendeu? Então, é uma ideia que é mais ou menos assim. Quando você adota um hábito na sua vida, você precisa pensar, você precisa não, mas é útil que você pense na sua versão futura. Então, por que eu adotei o hábito do alongamento hoje? Porque o Carlos Henrique de 60 anos vai me agradecer por isso. Você está entendendo? A versão do Carlos Henrique com 60 anos vai me agradecer, porque eu comecei o hábito de alongamento hoje. Então, esta é a ideia que eu quero passar para você, tá bom? Imagina isso como um processo, imagina isso como uma maratona e imagina que é o seguinte, que
a consistência, ela é mais importante do que a intensidade. Reformulando, se você pegar um binômio, tá? Consistência mais paciência é muito mais importante do que a intensidade, principalmente no início. Principalmente no início. E assim, se você quer que um hábito se estabeleça na sua vida, quanto menor você começar este comportamento, melhor. Por exemplo, para este hábito de alongamento, eu sigo um rapaz no YouTube, ele tem um canal, Gabo Saturno, salvo engano. Ele é de Miami. E os vídeos, ele tem vídeos excelentes, com rotinas ótimas e tal. Mas eu faço 1 minuto. Por que eu faço 1 minuto? Porque ele mostra para mim a versão ideal. Então, quando eu estiver no nível 10, eu vou estar fazendo o que ele faz. Mas hoje eu estou no 5, não. Você acha que eu estou no nível 3? Estou no nível 3, então tá bom. Entendeu? Então, é por isso que eu começo de pouquinho. Porque eu quero que este comportamento crie raiz na minha vida. Beleza? Tá bom? Então, olha só. Primeiro, não é uma corrida de velocidade. Tá? Não é quem chegar primeiro vence. Não é sobre você pensar em metas muito grandes. Eu sou um cara que, a senhora, minha esposa, fala que eu sou obsessivo. Por exemplo, eu tenho um objetivo, e eu sou capricorniano, tá? E eu vou nele até o fim. Muito bem. Só que hoje eu entendo, o Carlos Henrique de 30 anos, ele ia com intensidade. Então eu quero alguma coisa, eu vou fazer. Esse é o Carlos Henrique de 30 anos. O Carlos Henrique de 51 já sabe o seguinte, não é com força. É com calma, é com consistência, um pouquinho por dia. Então eu vou me alongar 1 minutinho por dia, tá bom? Beleza? Então, sobre o que é o tema de hoje, tá? O tema de hoje é, no processo de formação de hábitos, a gente precisa ter o quê? Consistência e paciência. Então o tema é, já vou dividir minha tela com você. Então aqui, ok, então eu vou botar aqui benefícios. Gente, eu faço aqui na hora. Objeções. Muito bem. Então agora, aqui, vou compartilhar aqui com você. Cadê? Não compartilhei. De vez em quando dá uns bug aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto, entrou. Muito bem. Então aqui é o seguinte, olha só. Que é o tema do vídeo de hoje. Formação de hábitos. É um processo. No qual a paciência e consistência são mais importantes do que a intensidade. É como se fosse uma maratona e não uma corrida de velocidade. Aqui não é quem chegar primeiro ganha. É um negócio interessante. Não é quem chegar primeiro ganha. Aqui, quem é que ganha? Aquele que conseguir. Quem é que ganha, entre aspas? É aquela pessoa que conseguir se manter por mais tempo. Essa é a pessoa que ganha. Beleza? Então, aí de repente você me pergunta, Carlos, por que isso acontece? Né? Por que a gente acaba desistindo tão rápido? E eu tenho uma teoria sobre isso, tá? É uma teoria que é minha, que é da minha observação. E a ideia é mais ou menos o seguinte: por que a gente espera resultado tão rápido? Né? Por que a gente vai em busca de resultado e não só... Tudo bem, todo mundo quer um resultado, mas por que a gente espera que este resultado seja tão rápido?
meu pensamento sobre isso. Primeira coisa, a cultura da gratificação instantânea. Carlos, o que que é isso? Eu não sei se já aconteceu com você, isso acontece comigo, eu sinto que isso acontece comigo, que nós vivemos hoje numa cultura em que nós esperamos que as coisas sejam, que as coisas sejam, que aconteçam muito rápido. Eu vi um cara americano num vídeo, me veio a frase agora, que ele fala que é a cultura de micro-ondas, porque o micro-ondas ele prepara as coisas mais rápido do que um forno normal, um forninho normal. Então, o micro-ondas você prepara muito mais rápido. Então, eu não me lembro o nome da pessoa que falou isso, mas eu me lembro da frase, tá? Que é a cultura da gratificação instantânea. A gente espera resultados rápidos. O segundo ponto que eu identifiquei é que hoje, e isso está muito cheio da internet, e eu caí nessa armadilha, tá? Eu vou precisar falar para você que eu caí nessa armadilha, que é a armadilha de promessa de solução rápida. E por que eu caí nessa armadilha? Olha só, eu conheci minha esposa em 2016 e passou um tempinho. Ela odeia que eu conte essa história, mas eu vou contar. Vou contar. Qual que é o lance? Senhora, minha esposa adora comer. Muito bem. Só que tem um detalhe. Ela não engorda, eu engordo. E depois que eu a conheci, né, do momento em que eu a conheci até 2022, em 6 anos, eu conheci ela em 16. Em 22, eu engordei 25 quilos. Tá? Muito fácil. Muito bem. Com esse lance com esta ideia da gratificação instantânea, eu comecei a ver gratificação instantânea não, solução rápida. Com essa ideia de solução rápida, eu comecei a procurar na internet casos de pessoas que têm emagrecido. E eu achei vários. E o que que acontece? E por que que eu comento que isso é uma armadilha? Porque eu fiquei 6 anos, vamos colocar, 6 anos muito acima do peso. 25 quilos acima do peso. Tá bom. Por que que eu fiquei esse tempo todo? Porque eu queria uma solução rápida. Eu via na internet pessoas que faziam, tem muito nos Estados Unidos, que era concurso de transformação e tal, e o cara emagrecia 20, 25 quilos em 3 meses. E eu falava, nossa, eu também quero, eu quero fazer desse jeito. Muito bem. Tem gente que consegue? Tem. E assim, você tem uma regra e você tem exceção para tudo. Para tudo você tem exceção. Muito bem. E o que que eu, Carlos Henrique, confesso para você que está me vendo aqui, o que que eu fazia? Eu olhava para a exceção. Eu não queria saber daquela pessoa que foi com calma, com consistência e foi para academia e fez o processo em um ano. Eu não queria em um ano, eu queria em 3 meses. E porque eu não queria em um ano, eu levei 6. Só que aí, um dia, eu já estava há 5 anos gordo, um dia eu falei assim, eu vou tentar algo diferente. Eu não vou tentar em 3 meses, eu vou me dar um ano. E quando eu me dei um ano, eu consegui. Por quê? Porque eu não tentei, eu já tinha desistido, já ia fazer 50 anos, né? E eu digo isso por conta da maturidade. Mas aí eu pensei, não, eu vou fazer de outra forma, eu vou fazer devagar, eu vou me dar tempo para fazer as coisas que eu quero fazer. Eu vou me dar tempo. Aí deu certo. Aí você fala, Carlos, isso é óbvio. Eu falo para você, é mesmo. É mesmo. E eu tropecei no óbvio, tá? Tô aqui abrindo meu coração para você. Eu tropecei no óbvio. Por quê? Porque eu queria resultado rápido. Quando eu tive resultado, o que que eu pensei? Eu já estava me debruçando sobre essas questões de hábitos. Eu não produzia conteúdo, não tinha canal na internet, nada disso, mas eu já estava estudando sobre isso e eu falei, cara, o segredo está aqui. Então, eu vou me desvencilhar, eu vou tirar a minha atenção do resultado final, entendeu? E o que que eu vou fazer? Eu vou colocar toda a minha atenção na formação dos hábitos, nos pequenos passos, aquele pequeno passo que a gente dá todo dia. É isso que eu vou fazer. Muito bem. Terceira razão pela qual a gente espera resultado rápido. A gente se compara com outras pessoas. E isso acontece. E isso acontece muito. Isso acontece muito. A comparação ela é ela é importante, mas a gente acaba não sabendo usar. Ela é importante em que sentido?
ela é importante no sentido de eu me inspirar. Isso é importante. Por exemplo, eu tenho 51, falei pra você. Eu vi um senhor de 60 anos que faz calistenia. E aí eu vi ele dando uma entrevista e ele falou assim, não, eu sou 100% natural, não tomo nada, né, nenhum hormônio, nada. Não foi. E eu olhei para aquele cara e falei, eu quero chegar aos meus 60 anos assim. Então ele me inspira. Oh, isso é positivo. Muito bem. Então, ele está muito melhor que eu. Então, eu tenho ele como referência, eu tenho ele como uma inspiração. Tá. Qual é o problema de quando a gente usa da outra forma? Quando a gente usa da outra forma, é como se, digamos assim, eu olho para esse cara que está muito bem, e aí ele comentou na entrevista que ele já treina há 10 anos, então ele não começou ontem, mas é a mesma coisa que eu dissesse assim, eu quero chegar no nível dele em 3 meses. Não, aí tá errado. Aí eu estou pegando uma ideia, um conceito que pode ser positivo e usando da forma errada. Então, nesses 3 pontos, a cultura da gratificação instantânea, as promessas ou marketing e promessas de solução rápida e a comparação com outras pessoas, é isso que acaba sabotando a gente acaba sabotando a gente quando a gente quer alcançar os nossos objetivos. E nesse ponto, normalmente, como que a gente começa um hábito novo? Normalmente a gente começa reformulando. Como é que a gente começa um comportamento novo? Porque normalmente a gente tem uma meta na cabeça. E as metas são muito boas. Porque para que a meta serve? A meta serve para te dar a direção. Exemplo para você. Eu com esse canal aqui, o Cara dos Hábitos, minha meta, 10 milhões de inscritos em 10 anos. Tá bom, eu tenho uma direção. Bom, agora, quando eu foco nos hábitos, eu tiro o olho da meta. E eu foco nos hábitos, o que eu estou fazendo? Eu estou focando nos pequenos comportamentos que vão me levar até a meta. Então, nesse exemplo exagerado que eu dei. Tá, canal Cara dos Hábitos, 10 milhões de inscritos, o maior canal de hábitos do Brasil. Muito bem, como é que eu construo isso? O dia a dia disso. O dia a dia disso é fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui. É gravando conteúdo, é produzindo o melhor conteúdo que eu consigo produzir. Então, isso é importante de você que está me vendo entender. Olha só, não importa qual seja o seu objetivo. Não importa se o seu objetivo é relacionamento, não importa se é financeiro, não importa se é saúde. Então, digamos que você queira passar no vestibular de medicina da Universidade de São Paulo, da USP aqui. Puxa, é uma meta maravilhosa. Agora, o que vai fazer a diferença são os seus hábitos de estudo, são os seus hábitos de descanso, são os seus hábitos de como que você pega a matéria, de você rever e tal. É isso que faz a diferença. Você precisa de uma meta? Sim. Ela vai te ajudar, mas ela vai te dar a direção. E quando você fala de hábito, e por que eu comentei em meta, em hábito? Eu comentei pelo seguinte: o segredo do sucesso. Presta atenção, anota aí. Se você não anotou, olha só. O segredo do sucesso neste assunto é você pegar aqueles comportamentos que você sabe que você precisa ter e colocar esses comportamentos no piloto automático. Então, por exemplo, para eu chegar nos meus 10 milhões de inscritos no YouTube, o que eu preciso? Eu preciso produzir conteúdo, eu preciso consumir conteúdo. Tá? Então, no meu caso, isso aqui, tá? Este processo aqui, ele é dividido em 5 partes. Primeira parte, buscar uma ideia. Eu vou falar do que essa semana? Segunda parte, escrever um roteiro. Por quê? Porque senão eu vou sentar aqui e vou travar. Então eu preciso ter um roteiro, preciso estar organizado. Terceiro, gravar o vídeo. Quarto, antigamente eu editava, hoje eu não edito mais, eu subo do jeito que tá. Subir o vídeo. Quinto, de repente eu publicar o vídeo nas redes sociais ou impulsionar o vídeo. Muito bem. O segredo, o truque para eu chegar nos 10 milhões de inscritos é fazer isso. E aí você pode me dizer, Carlos, tá, mas dá, por exemplo, para você viralizar? Sim, dá. Dá, mas você nunca sabe qual é o vídeo que vai viralizar. Já aconteceu de eu ter colocado um vídeo no Instagram, que um vídeo
me trouxe 50 seguidores. O que para mim, que estou começando, é um número muito grande. Tem vídeo que traz 1, 2, tem vídeo que traz 0. Não sei. Eu não sei, então eu preciso fazer. Beleza? Tamo junto? Agora, bom, muito bem. Então, do que a gente falou? A gente falou o que é este processo de formação de hábitos. A gente falou também o que não é o processo de formação de hábitos. Não é uma maratona, tá bom? É uma corrida. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tá. Nós comentamos também por que eu acho que nós vivemos hoje numa cultura de gratificação instantânea. Por que a gente quer tudo rápido? E eu falo para você, eu sinto isso também, entendeu? Só que nesta parte, principalmente nessa parte de formação de hábitos, eu me policio. Muito bem, agora, quais são os benefícios de você entender que vai levar um tempo? Eu, Carlos Henrique, eu só vejo benefício. E agora eu vou compartilhar com você. Primeiro o benefício. Primeiro, de cara, menos frustração. Por quê? Porque quando você entende que isso aqui é um processo gradual, você vai ajustar a sua expectativa ou reformular. Você não vai ter uma expectativa para o resultado imediato. E eu vou falar para você, da minha vivência, tá? A maioria das coisas, ou reformulando, as coisas mais importantes que você vai ter na tua vida não tem resultado imediato. Você faz hoje e você vai ver o resultado lá na frente. Por exemplo, tem lições que a minha mãe, minha santa mãezinha me ensinou lá atrás, há 40 anos atrás, que eu trago comigo até hoje. Então, minha mãe, naquele momento que ela me passou a lição, ela não viu o resultado. O resultado veio muito tempo depois. Por exemplo, se você que está me vendo tem filho, você criar seus filhos não é gratificação instantânea, não é resultado imediato, vai levar um tempo. De repente, você estudar para uma prova vai levar um tempo. Você está entendendo? Você ir para a academia fazer atividade física vai levar um tempo. É isso. Então, primeiro ponto, menos frustração. Por quê? Porque você vai ajustar a sua expectativa. Segundo, que para mim é maravilhoso. Segundo, você vai ter maior sustentabilidade. Olha só. Por que isso é importante? Porque, fim, não adianta você tentar alguma coisa que você não consegue sustentar. Este é o ponto. Esse era o ponto onde eu errava. Por quê? Porque eu começava muito grande. Eu estava de olho na meta, eu estava de olho lá na frente. Eu quero. Só que eu não conseguia sustentar. Não dava. Então, do momento em que você entende esta ideia, vai levar um tempo. Ah, vai levar quanto tempo? Não sei, mas vai levar um tempo. Então eu não vou com pressa. Porque se eu for com pressa, eu não vou conseguir sustentar. Tá bom? Beleza? Terceiro benefício. O que você vai desenvolver? E isso você vai desenvolver. Você vai desenvolver resiliência. O que eu quero dizer com isso? Olha só, preciso te contar uma coisa para você. Você vai errar. Não vai ser perfeito. Uma coisa que o Carlos Henrique de 30 anos tinha, tá? Ele queria a perfeição. O Carlos Henrique de 30 anos, ele tinha que ser bom, ele tinha que acertar tudo. Então, se eu estabelecesse o hábito da leitura, quisesse começar a ler com 30 anos, eu tinha que ler todo dia. Eu tinha que fazer certinho, eu tinha que fazer perfeito, eu não podia escorregar. Só que do momento em que você vai avançando com o tempo, você percebe que não é assim que acontece. É um jogo de longo prazo. É um jogo de longo prazo. Então, quando você entende que o processo é lento, não que é lento, vou reformular, mas quando você entende como isso funciona, que vai levar um tempinho. Como eu falei para uma pessoa próxima a mim que tem filho, e o filho dele fez alguma coisa que não deveria ter feito, tal, e ele falou: "Poxa, fulano, eu já falei para você várias vezes." Ele deu a bronca no menino, eu deixei, depois eu chamei ele de lado e falei assim: vou te contar uma coisa. Não, você não vai falar uma vez pro teu filho e ele vai fazer. Não, você vai falar várias vezes pro teu filho até ele aprender. E assim, neste processo, ele vai errar.
Ele vai errar um dia, você vai chamar e vai chegar um momento que ele não erra mais. Mas até ele chegar neste ponto que ele não erra mais, vai levar um tempo. Vai levar um tempo. Então, o que você vai fazer? Você vai desenvolver resiliência. E se você fizer este quarto ponto, e eu vou falar uma coisa para você, esse quarto ponto, na minha visão, é o ponto mais importante. É para mim uma das coisas mais importantes, que é o seguinte, né? É o foco. Quando você conseguir colocar o foco no processo e não no resultado, puta merda, aí a tua vida muda. Por quê? Pelo seguinte, olha só. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tô aqui produzindo esse conteúdo para você. Muito bem, eu estou aqui. Certo, certo. E aí, eu penso assim, bom, eu quero 10 milhões de seguidores. Ah, então tá bom. Então eu tô gravando vídeo, e aí eu vou lá, eu posto vídeo, e aí eu vejo 0 views. Ou eu vejo 2, 3 views. Ou eu vejo, nossa, esse vídeo não me trouxe milhões de inscritos no YouTube, ou milhões de seguidores. Não, o vídeo não trouxe. Ah, então eu vou parar. Não. O Carlos Henrique de 30 anos teria parado. Por quê? Porque o Carlos Henrique de 30 anos estava com foco no resultado. Muito bem. Quando você coloca o foco no processo, aí o teu jogo muda. Ah, Carlos, por que o teu jogo muda? Porque você tira agora, qual que é o meu foco aqui? O meu foco aqui com você é trazer para você o melhor conteúdo que eu consigo. Ah, é perfeito? Não, longe disso. Mas eu tô procurando fazer o melhor que eu consigo fazer. E de um vídeo para o outro, a minha intenção é deixar ele um pouquinho melhor. Quanto melhor? 1%. Carlos, ninguém vai perceber, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o meu foco aqui é ficar um pouquinho melhor. Por quê? Porque é um jogo de longo prazo. Porque, olha só, quando você pensa só no resultado final, você tende a desistir. Porque o que acontece? Tem coisas, e eu vou falar para você, a maioria das coisas, tá? O resultado é lento. O resultado demora. Olha só, no meu processo de emagrecimento, eu já comentei aqui, e eu vou comentar com vocês de novo, porque essa é uma coisa importante. Olha só, no meu processo de emagrecimento, primeiro mês, ajustando a dieta, fazendo atividade física bonitinho e tal, zero diferença na balança. Zero, zero. Os meus primeiros 7 quilos eliminados me levaram 5 meses. O meu segundo grupo de 7 quilos me levou 1 mês e meio. Então, qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, se o Carlos Henrique de 30 anos já tinha desistido, mas o Carlos Henrique de 50 entendeu, opa, vai levar um tempinho, tá tudo bem, eu não tô com pressa, vai dar certo, vamos embora, vamos para frente, que vai dar certo e eu vou chegar onde eu quero chegar. Então esse lapso de 20 anos fez toda a diferença para mim. Então vamos lá, deixa eu só repassar aqui para você rapidinho os benefícios de você adotar esta mentalidade. Qual mentalidade? Que é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Primeiro benefício, menos frustração. Segundo, maior sustentabilidade. Terceiro, desenvolvimento da resiliência. Quarto, foco no processo, não só no resultado. Muito bem. Mas aí você pode chegar para mim e dizer assim, Carlos, olha, legal, bacana, eu achei bem legal tudo que você falou, Carlos, mas olha só, se deu um branco, desculpa. De repente você pode chegar para mim e falar assim, Carlos, tá, bacana, mas eu não vou fazer isso não, porque leva muito tempo para eu ver a diferença, né? E eu vou falar para você, ó, para algumas coisas leva tempo. É menos tempo do que a gente imagina. Mas quando você tá com essa mentalidade de olhar para o resultado, é muito louco, porque é lento, mas é rápido ao mesmo tempo. Eu vou te dar um exemplo que você vai entender. Se você que está me vendo tem filho, já deve ter acontecido com você de você encontrar um casal de amigos
que você não via faz tempo, e o teu amigo chegar para você e falar assim, nossa, como o fulaninho cresceu. E você, que é o pai do fulaninho, não percebe isso. Por quê? Porque você vê o fulaninho todo dia. Então, para uma criança que você acompanha todo dia, de repente você olha e fala assim, nossa, mas eu nem percebi que ele tinha crescido tanto. E ele cresceu, porque levou um tempo. Então, o que eu quero dizer para você? Se você ficar focado no resultado, você tende a desanimar. É que nem você cortar a grama da sua casa e ficar esperando a grama crescer. Cara, é muito chato. É por isso que você tem que tirar a atenção do resultado. Tipo assim, você tira a atenção do resultado e o resultado vem. É isso. Então, vai levar um tempo, mas um ponto que é interessante é o seguinte, é que dependendo do hábito que você tenha, ele vai crescer. Tem hábitos que não crescem. Tá tudo certo. E eu já vou fazer um conteúdo só sobre isso. Mas tem hábitos que ele vai crescer, ele vai se desenvolver. E aí você vai ver a diferença. Tem coisas que 3 meses você vê a diferença. 3 meses. Exemplo, se você consegue se alimentar, ou fazer dieta, mas alimentação saudável e atividade física, em 3 meses você vê muita diferença. Em 6 meses você vê mais diferença ainda. Um ano, mas de repente a gente pensa, puta merda, um ano. Um ano passa assim, ó, rapidinho. Entendeu? Beleza? Segunda objeção, Carlos, se eu não vejo o resultado, eu perco a motivação. E eu falo para você, ó, acontece? Sim, acontece. Já aconteceu com você, Carlos? Já aconteceu comigo. E só uma observação. Eu sou a melhor pessoa para você aprender sobre isso. Por quê? Porque todos os erros que eu comento para você, eu vou dizer para você, eu cometi. Eu cometi todos os erros. Então, eu falo para você, ó, se você tá com a mentalidade de resultado rápido, você perde. Agora, qual que é o truque aqui, tá, dessa parte? É você, primeiro, não olhar para o resultado. Esquece. Esquece por um tempo o resultado. Se concentra em só melhorar naquela atividade. Segundo, é você pegar uma quantidade, começar, né, esta atividade com uma quantidade tão pequena que você não precisa de motivação. Então, suponhamos que você queira começar a desenvolver o hábito da leitura. Muito bem. E aí você fala assim para mim, Carlos, eu vou começar lendo meia hora por dia. Eu vou falar para você, cara, meia hora é foda. Meia hora é difícil. Meia hora, para você que está começando, Carlos Henrique, vixe, errei meu nome. Carlos Henrique, já li por 2 horas seguidas, eu já li por 5, 6 horas seguidas. Eu estava viajando. Eu estava num voo. O voo durava 11 horas, eu li 6. Tá. Mas tem o seguinte, eu não comecei assim. Esse é o ponto. Tá bom? Então, olha só. Como é que você vai fazer? Você vai começar com uma quantidade da atividade que você não precise da motivação. Porque quando você depende da motivação, você está na roça. E este é o problema. Entendeu? Esse é o problema. O problema é você depender da motivação. E a última objeção que você possa ter é o seguinte, Carlos, e se eu tiver recaída e perder a consistência? Aí eu vou falar uma coisa para você. A falha faz parte do processo. Era isso, que é por isso que eu falo para você dos benefícios da maturidade, era isso que o Carlos Henrique de 30 anos não tinha. Era esse pensamento, assim, eu vou errar, vai. Mas eu não quero, mas vai. Você vai errar e tá tudo bem. E tá tudo bem, você errou hoje, você começa acerta amanhã. Tá tudo bem, você vai errar. Os erros e as falhas fazem parte do processo. Tá tudo certo. Beleza? Tá? Então vamos lá. Então vou compartilhar objeções com você, mais uma vez. Vamos lá, você pode me dizer, Carlos, leva muito tempo para ver alguma diferença. E eu falo para você, algumas coisas levam. Então você vai colocar sua atenção no prazer do processo, não no resultado final. Você pode me dizer, Carlos, mas se eu não vejo o resultado, eu não tenho motivação. E aí eu falo para você, meu querido, você vai fazer uma quantidade tão
pequena no início que você não precisa de motivação. Que nem eu falei para você, eu não preciso estar motivado para me alongar 1 minuto. 1 minuto para mim é fácil, né? E de repente você me diz assim, Carlos, e se eu tiver recaído, e se eu errar? Eu falo para você, fique tranquilo. Acalma seu coração. Você vai errar e tá tudo bem. Não é para ser perfeito, isso vem com o tempo. Isso vem com o tempo. Você falhou hoje, você continua amanhã. Tá tudo bem. Beleza? Tá bom? E agora eu vou passar para você o jeito errado de você adotar essa ideia. Porque sempre tem um jeito errado. Entendeu? E neste caso aqui, são basicamente 3 erros. Tá? Primeiro jeito errado. Primeiro jeito de você errar isso aqui, tá? É você focar apenas no resultado final. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Então vamos supor que você esteja no momento da gravação desse vídeo, você tenha o problema que eu já tive. Qual o problema que eu tive? Eu estava muito acima do peso e eu precisei emagrecer. Muito bem. Das outras vezes, o que eu, Carlos Henrique, fazia? Eu focava apenas no resultado final. Então, o que é focar só no resultado final? Focar no resultado final é você dizer assim, eu quero emagrecer 10 quilos. Eu quero, e eu vou me matar para chegar lá. Tá bom. Você pode fazer? É um caminho? É o caminho errado. Que é o que eu estou passando para você. É o caminho errado. Tá? Qual é a da forma certa? A forma certa, e depois eu vou passar o passo a passo do jeito certo para você, a forma certa é você pegar e você focar no processo. O que é isso? Então, é você pensar o seguinte, eu vou ficar nesse exemplo de emagrecimento. É você pensar o seguinte, tenho alimentação e tenho atividade física. Como é que eu posso melhorar só um pouquinho a alimentação e melhorar só um pouquinho a atividade física? É só isso. E você vai fazer isso todo dia. É só isso, tá bom? Muito bem. Segunda forma do jeito errado é você aumentar a intensidade bruscamente, é você aumentar a intensidade muito rápido. Exemplo para você. Então, suponhamos que o hábito que você queira desenvolver seja o hábito da leitura, beleza? E você começou lendo um parágrafo. E aí você fala para mim, Carlos Henrique, um parágrafo é legal, mas um parágrafo é muito lento, eu quero negócio mais rápido, eu quero ir mais rápido. E aí você coloca para você ler um capítulo, ou você coloca para você ler um livro, vamos colocar assim. Qual é o problema desta abordagem? O problema dessa abordagem é que vai ter dia que você não vai conseguir fazer. O problema desta abordagem é que esta abordagem, ela requer... Só um minutinho, gente. O problema dessa abordagem é que ela requer força de vontade, ela requer motivação. Beleza. Quando você tem motivação, você consegue. Só que o dia que você não tem, o que você faz? Você entendeu? Então, no passo a passo que eu passei para você, o que você vai fazer? Você vai continuar fazendo mesmo que você não tenha motivação. Isso aqui é extremamente importante de você entender. Por quê? Porque a motivação passa. E eu vou te ensinar a fazer de um jeito que você não precisa de motivação. Que esse é o truque. Que nem eu falei para você, do meu alongamento. Eu não preciso de motivação para me alongar. Eu me alongo. Porque é só um pouquinho, é só 1 minuto. E eu vou deixar esse comportamento crescer com o tempo. Beleza? Tamo junto? Faz sentido para você? E por último, tá? Último erro. O último erro é o seguinte. No último erro, nós temos... No último erro, a pessoa desiste ao menor sinal de lentidão. Carlos, como assim? Você pensa assim, puta merda, eu tô indo pra academia, eu tô me matando e eu não tô vendo diferença. Então eu vou parar e eu falo para você, não faça isso. Essa é uma, e ainda vou fazer vídeo sobre isso, tá? Mas é uma das principais armadilhas que a maioria das pessoas comete. Você espera um resultado. Vamos colocar da seguinte forma. Você espera uma... Não é um resultado. Deixa eu pensar. Você espera uma evolução. Vamos colocar assim.
irreal, você tem expectativas irreais, tá? E aí você pensa assim, você vai parar. Aí você pensa, não, eu vou parar, porque eu estou fazendo isso e é a mesma coisa. Vai dizer, eu quero meus 10 milhões de inscritos no YouTube. O canal Cara dos Hábitos, o maior canal de hábitos, né, em língua portuguesa e tal. E faz 8 meses que eu estou gravando vídeo, que eu estou fazendo live e eu não tenho nem 1 milhão ainda. Eu vou parar. Não, isso é expectativa irreal. Isso é bobagem, isso é tiro no pé, entendeu? Então é por isso que eu passo para você o jeito errado. Porque se você que está me vendo agora, se você está cometendo um dos 3 erros, e vamos aqui que eu vou compartilhar estes erros com você. Calma aí. Deixa eu botar aqui direitinho os erros para eu compartilhar minha tela com você. Se você estiver cometendo isso agora, você pode mudar. Quais são os erros? Focar apenas no resultado final, aumentar a intensidade bruscamente ou desistir no primeiro sinal de lentidão. É isso aqui. Se você estiver cometendo isso aqui agora, você pode parar. Agora você já pode parar, beleza? E estamos chegando ao momento em que todos estavam esperando. Bom, tem um jeito errado, acabei de passar para você. Esses 3. Qual é o jeito certo? Vou passar para você a hora, agora é a hora de pegar papel e caneta. Eu vou passar para você um passo a passo do jeito certo, que se você aplicar o jeito certo na sua vida, isso vai fazer diferença, beleza? Tá preparado? Então vamos lá. Passo 1. Escolha um hábito minúsculo e específico. Carlos, o que é isso? Vamos lá. Vamos supor que, vou deixar um exemplo de leitura aqui, que é um exemplo simples, que você queira começar a ler. Então tá bom. Então, como é que você vai escolher? Primeira coisa, você vai escolher um comportamento extremamente pequeno. Vou ler um parágrafo do livro X. Mas, Carlos, um parágrafo é muito pouco. Sim, um parágrafo é pouco. E por que é pouco? Porque nesse início, eu entendo que você esteja cheio de vontade, todo motivado e tal. Mas eu preciso te contar uma coisa. Você já deve saber, mas eu vou te contar. A sua motivação vai passar. A motivação, ela passa. Ela é importante? Sim, ela é importante. Mas ela passa. Contudo, a motivação passa. A motivação passa com comportamentos novos. A motivação passa com relacionamentos novos. A motivação passa com trabalho novo. Porque tudo que é novo brilha. Legal. Mas depois passa um tempo, deixa de ser novo. Então, você vai colocar um comportamento tão pequeno que você não precisa de motivação. Muito bem. Você vai definir um gatilho claro. Carlos, o que é isso? Vou te dar. Vamos continuar nesse exemplo de leitura que vai ficar fácil para você. Então, vamos supor, vou dar um exemplo, você coloca na sua vida do jeito que você quiser, que você vai ler um parágrafo. Quando? Você vai ler um parágrafo quando você for deitar para dormir, por exemplo. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar o livro do lado da sua cama. Quando você for deitar para dormir, você abre o livro e lê um parágrafo. Pronto. Você cumpriu o seu hábito. Tá bom? Passo 1. Então, vamos lá. Você vai escolher um hábito e você vai escolher um hábito minúsculo para você fazer. Muito bem. Detalhe, ele precisa ser específico. Carlos, o que você quer dizer com isso? O exemplo que eu dei para você, eu não falei para você que eu vou me exercitar todos os dias. Não, eu me alongo por 1 minuto quando eu levanto da cama. Simples assim, tá bom? Segundo, gatilho claro. Exemplo do livro. O livro está do lado da sua cama. Certo? Certo. Terceiro, aqui que vem o pulo do gato. Você vai se concentrar na consistência, não na perfeição. Carlos, o que você quer dizer com isso? Olha só. Olha como é que as coisas se arranjam. A formação do hábito vem, boa parte dela, da repetição. Então, você vai repetir, 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 até que chega um momento que está automático. Beleza?
Muito bem. Então, quando eu escolhi um comportamento bem pequenininho, quando eu botei ele com um gatilho bem claro, isso, os dois passos anteriores facilitam o terceiro. Aí é mais fácil eu ser consistente. E o que eu quero dizer com foco na consistência e não na perfeição? Então, vamos supor que eu tenho que ler um parágrafo. Ah, tá, mas um parágrafo é pouco. Então, eu começo a ler uma página. Muito bem, eu estou lendo uma página, que legal. Ah, só que hoje, puta, hoje eu estou cansado. Eu não vou conseguir ler uma página. Não tem problema, eu leio um parágrafo. Não importa se está perfeito ou não no início. Não importa, é o meu alongamento. Tem dia que eu faço ele meia boca. Não importa, mas eu faço. Você está entendendo? Então, o ponto é, eu preciso ser consistente. Eu devo ser consistente. Principalmente no início. Carlos, o que é o início? Enquanto eu preciso me lembrar do comportamento. Esse é o início. Tá bom? Enquanto você precisa se lembrar. É importante que eu faça. Não importa se está perfeito ou não. O importante é que eu faça. Tá bom? Passo 4. O que você vai fazer? Celebrar cada pequena vitória. O que é isso? Cada vez que eu fizer o comportamento, eu celebro. Carlos, isso é ridículo. Sim, pode ser, mas funciona. Por quê? Porque cada vez que você celebra, que você comemora o comportamento, você está fixando ele no teu sistema nervoso, porque nós somos guiados com prazer e dor. Passo 5. Seja paciente e ajuste as expectativas. Carlos, por que você falou disso? Porque vai levar um tempo. Vai levar um tempo. E tá tudo bem que vai levar um tempo. Tá tudo certo. Tá bom? E assim, cara, vou falar pra você. Eu ouvi você conseguir milhares de vezes. Hoje eu entendo. E hoje eu repasso, tá? Não tenha pressa. Eu vou falar para você uma coisa. Tem alguns hábitos que se você levar um ano inteiro para formar, ainda assim vai valer a pena. Vai transformar a sua vida. Primeiro hábito, tá? Que se você levar um ano para formar, leitura. Vai mudar. Mesmo que leve um ano, vai mudar. Segundo hábito, atividade física, alongamento, cuidar da tua saúde. Vai levar, ainda que leve um ano, vai valer muito a pena. Beleza? Então vamos aqui para minha tela, que eu vou repassar para você o passo a passo do jeito certo. E seguindo este passo a passo, não tem erro, tá bom? Então vamos lá. Passo 1, escolha um hábito minúsculo e específico para você começar. Segundo, defina um gatilho claro, ou seja, defina um lembrete. É simples assim. Terceiro, concentre-se na consistência, não na perfeição. Passo 4, celebre cada pequena vitória ou celebre cada vez que você fizer o hábito. Passo 5, seja paciente e ajuste as expectativas. É isso. Prontinho. E meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final desse vídeo maravilhoso patrocinado por Carlos Henrique e eu vou contar para você. Ó, eu adoro falar sobre isso. Eu adoro. Uma das coisas que mais me dá prazer na vida é produzir conteúdo sobre esse tema, tá bom? E agora eu vou fazer um resumão pra gente ficar para você sair daqui com nossa, dá um branco de vez em quando. Para você sair daqui com a matéria fresquinha na cabeça. Matéria não, com um conteúdo fresquinho na cabeça, beleza? Muito bem. Qual foi o tema do vídeo de hoje? O tema do vídeo de hoje foi o seguinte, foi sobre o processo em si de formação de hábitos. E o que eu falei sobre esse processo? Fundamentalmente, esse processo leva tempo. E tá tudo bem, entendeu? Então, o processo da formação de hábitos, o que ele é? Ele é uma maratona. Ele não é uma corrida de 100 metros. Não é uma prova de velocidade. Não é quem chegar primeiro vence. Não, não é. Normalmente, funciona assim. Quem fica por mais tempo ganha. Quem persiste por mais tempo ganha. Se você é uma pessoa competitiva, tá bom? Carlos, por que isso? Por que a gente tem pressa nisso? Na minha visão. Porque a gente tem, primeiro, uma cultura de gratificação instantânea. Segundo,
a gente é bombardeado por promessa de solução rápida, marketing e promessa de solução rápida. Terceiro, a gente acaba se comparando com outras pessoas. Agora, benefícios de você entender que vai levar um tempo. Benefícios de você entender que leva tempo. Primeiro, menos frustração. Segundo, maior sustentabilidade. Terceiro, você vai desenvolver resiliência. Quarto, você vai colocar foco no processo e não apenas no resultado final, tá bom? Mas de repente você fala assim para mim, Carlos, tá, mas leva muito tempo para ver a diferença, né? Eu não sei se vale a pena. E eu digo para você, vale a pena, ainda que leva tempo. E as melhores coisas da vida levam tempo, tá bom? Segundo, você pode me dizer, Carlos, eu não tenho motivação para fazer um negócio se eu não vejo resultado rápido. E eu falo para você, então você vai começar de um jeito que não precisa de motivação. Você vai começar bem pequenininho. Terceiro, você pode me dizer, Carlos, e se eu tiver recaída? Se eu errar? Eu vou dizer para você, fica tranquilo, você vai errar. Tá tudo bem, você vai errar. Os erros e as falhas fazem parte do processo. Você vai errar, tá tudo certo, tá? Jeito errado de aplicar essa ideia. Primeiro, focar apenas no resultado final. Segundo, aumentar a intensidade de forma muito rápida. O que é isso? Você está lendo um parágrafo e aí você decide que você vai ler um capítulo inteiro de um dia para o outro. Pode ser que você consiga? Sim, eu não estou dizendo que você não vai conseguir. O que eu estou dizendo é que você não vai conseguir sustentar. Você fazer isso uma vez, não adianta. E jeito errado número 3, desistir no primeiro sinal de lentidão. Tá bom? Beleza? Passo a passo do jeito certo. Olha só. Primeiro, passo 1. Escolha um hábito minúsculo para você começar. Minúsculo e específico. Segundo, defina um gatilho claro. Defina um lembrete. Terceiro, concentre-se na consistência, não na perfeição. 4. Celebre cada pequena vitória. Passo 5. Seja paciente e ajuste as suas expectativas. E meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final desse conteúdo maravilhoso. E antes de eu encerrar, eu só quero passar uma mensagem para você, que essa é a razão pela qual eu falo de hábitos. O que você faz um dia não muda a sua vida, nem para o bem, nem para o mal. Se você ler um livro um dia, não muda a sua vida. Se você estudar um dia, não muda a sua vida. Se você comer saudável um dia, não muda a sua vida. Se você for para a academia um dia, não muda a sua vida. Se você tomar um porre um dia, não muda a sua vida. Se você comer um doce ou sair da dieta um dia, não muda a sua vida. O que muda a sua vida? O que faz toda a diferença na sua vida? Tudo o que você faz com consistência. Beleza? Então, meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela gentileza da sua atenção e olha a qualidade do conteúdo. Vou lhe dar 3 opções. Primeira, curte o vídeo. Segunda, você pode deixar um joinha. Terceira, você pode dar um like. 3 para você, tá bom? Segundo ponto, comenta aqui comigo. Deixa um comentário aqui para mim se você gostou, não gostou, que ideias que você quer que eu traga aqui de conteúdo para trabalhar, para explicar, para desenvolver com você. E eu vou te falar uma coisa. Se por acaso você não precisa deste conteúdo, o que eu duvido, mas se por acaso você não precisa, vou lhe pedir um favor. Antes de pedir o favor, vou lhe dizer uma coisa. Eu tenho completa, total e absoluta certeza que você conhece alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo. Então compartilhe o vídeo, tá bom? Olha só, você me encontra no Instagram como o Cara dos Hábitos e você também me encontra, olha só onde, TikTok, também como o Cara dos Hábitos, beleza? Então olha só, estamos chegando ao final. Meus queridos e minhas queridas, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Muito provavelmente semana que vem já estarei ao vivo novamente. Vou ter chegado de férias, de viagem, vou estar ao vivo, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo, na próxima live, no próximo conteúdo gravado, tá bom? Então, abraço e ótima semana para vocês.